Ok, vamos lá. Começando a nossa revisão da Lei de Abuso de Autoridade. O objetivo aqui é focar naquilo que realmente importa, o que faz a diferença na hora da prova. Pois é, a ideia é essa, sem enrolação. A gente vai direto nos conceitos-chave, naquelas pegadinhas clássicas de concurso, sabe? E, claro, nos detalhes que garantem uma revisão de verdade, bem sólida e eficiente da matéria. Bom, para começar, a gente precisa firmar a base de tudo, né? Os pilares que sustentam essa lei. Se a gente entender bem essa estrutura, o resto fica muito mais fácil de pegar. Olha só, primeiro ponto, e isso é crucial. Não existe abuso de autoridade culposo. Não tem essa de, foi sem querer, por negligência. Tem que ter dolo, tem que ter a intenção. Outra coisa, a ação penal, por regra, é pública incondicionada. Não depende da vítima querer processar. E aqui vem a pegadinha clássica. O crime é de agente público? Certo, certo. Mas um particular pode responder junto? Pode, desde que ele saiba que está agindo com o agente público e participe do crime, claro. E não é qualquer dolo, viu? Não basta a intenção de fazer o ato. A lei exige um dolo específico. O que é isso? É uma finalidade especial. O ato só vira crime se a pessoa agiu para prejudicar alguém, para se dar bem ou por puro capricho. Se não provar uma dessas três intenções, a conduta pode até ser ilegal, uma infração administrativa, mas crime de abuso de autoridade não é. Agora, olha que interessante isso aqui. É a famosa proteção contra o tal crime de hermenêutica. O que isso quer dizer na prática? Que um juiz, um promotor, um delegado não comete abuso só por ter uma interpretação da lei diferente de outro colega. Imagina o caos que seria, né? Essa regra é uma salvaguarda importantíssima, que basicamente diz que, se a interpretação foi minimamente razoável, não há que se falar em dolo. Certo, agora vamos para os efeitos da condenação. E aqui tem uma diferença que despenca em prova. Presta atenção, a obrigação de indenizar o dano é automática. Condenou, já existe essa obrigação. Ponto. Agora, a perda do cargo ou a inabilitação, aí a história é outra. Esses efeitos não são automáticos, não. O juiz precisa declarar isso na sentença e tem que motivar, dizer o porquê. E para amarrar o que a gente acabou de ver, essa é a condição para aquelas penas mais pesadas. Não é qualquer condenação que vai fazer o sujeito perder o cargo. Não mesmo. Para isso acontecer, ele tem que ser reincidente específico. Ou seja, ele já tem que ter sido condenado antes, com decisão final, por um outro crime dessa mesmíssima lei. Entendeu? Tem que ser reincidente específico. Beleza, já entendemos os princípios, agora vamos ver as consequências práticas. Como é que isso se transforma em penas e como funcionam as diferentes esferas de responsabilidade. E é importante saber que as responsabilidades são independentes. O que isso significa? Que o agente pode ser punido criminalmente, ser obrigado a indenizar na esfera civil e ainda sofrer uma sanção administrativa. Uma coisa não exclui a outra. A única trava, a grande conexão, é a seguinte: se lá no processo criminal o juiz disser esse fato não aconteceu ou não foi essa pessoa que cometeu, aí sim essa decisão fecha a porta para as outras esferas. Agora, para tudo que esse slide é o puro suco do macete para a prova, é para anotar e não esquecer mais. A estrutura da pena aqui é um padrão. Primeiro, é sempre detenção. Se a questão falar em reclusão, tá errada. Segundo, é sempre e multa, nunca ou multa. E terceiro, só existem 3 faixas de tempo para decorar. Só 3. Moleza. E olha aí as 3 faixas. A mais leve, de 3 meses a 1 ano, é a do crime de violência institucional. A do meio, de 6 meses a 2 anos, a gente costuma ver nos crimes de procedimento. E a mais pesada, de 1 a 4 anos, fica para os casos mais graves mesmo, aqueles que envolvem violência, ameaça ou privação de liberdade. Ok, entendida a teoria, vamos ver como isso funciona na prática, em crimes específicos. Vamos começar com aqueles que atentam contra a liberdade das pessoas. O artigo 9º é um dos mais importantes, sem dúvida. Ele não pune só quem decreta uma prisão ilegal de caso pensado. Ele também pune a omissão. Pensa só, tem uma prisão ali claramente ilegal e o juiz, sabendo disso, não faz nada em um tempo razoável para relaxar essa prisão. Ele também pode cometer o crime. É uma proteção contra a inércia injustificada do judiciário. E aí vem a pergunta que não quer calar e que toda a prova adora. Não fazer audiência de custódia é crime de abuso de autoridade? Cuidado, a resposta não é um sim ou um não direto, tem um depende aí no meio. O pulo do gato
Está no prazo. Se a audiência de custódia não acontece em até 24 horas e não tem uma justificativa boa para isso, a prisão se torna manifestamente ilegal. E aí, a gente volta lá no artigo 9º. Se a prisão agora é ilegal e a autoridade judicial não relaxa essa prisão, aí sim ela pode responder pelo crime por omissão. Percebe a corrente de eventos? Agora, o artigo 13. Ele veio para acabar com aquela cena de filme, o Perp Walk, sabe? Aquela coisa de ficar desfilando com o preso para a imprensa como se fosse um troféu. Mas atenção, para ser crime, não basta só expor. A lei diz que tem que ter um constrangimento, com uso de violência, grave ameaça ou algo que reduza a capacidade da pessoa de resistir. E essa frase da ministra Carmen Lúcia, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. Ela fala em morte social. É exatamente isso. Não é só uma vergonha passageira, é uma condenação pela opinião pública, antes mesmo do julgamento, tratando a pessoa como um objeto a ser exibido. Para a gente fechando, vamos dar uma olhada agora nos crimes que podem acontecer no meio da investigação e do processo judicial, protegendo garantias fundamentais. Esses artigos aqui são como um kit de proteção para interrogatório. Pensa bem, é crime forçar alguém que tem sigilo profissional a falar. É crime insistir no interrogatório se a pessoa já disse que vai ficar em silêncio. E também é crime interrogar o preso de madrugada, durante o descanso, a não ser que seja um flagrante ou que ele concorde. É o básico do respeito, né? O artigo 20, sobre o contato com o advogado, pode ser meio confuso, mas a tabela organiza as ideias. A regra geral é simples. Impedir que a pessoa fale com o advogado, em particular antes de algum ato processual, é crime. Ponto. E durante a audiência? Também é crime impedir a comunicação, mas com uma exceção, durante o ato do interrogatório em si. Esse aqui, o de violência institucional, é um crime mais novo na lei e super importante. A ideia é proteger a vítima ou a testemunha de ser vítima de novo, só que dessa vez do próprio sistema. Sabe aquela situação de fazer a pessoa reviver um trauma contando a mesma história 1000 vezes sem necessidade? Então, agora isso é crime. E por último, temos esse trio que garante o jogo limpo na investigação. É crime obter prova de um jeito claramente ilegal. É crime começar uma investigação do nada, sem nenhum indício, só para ver se acha alguma coisa. A famosa pescaria probatória. E claro, é crime negar ao advogado acesso aos autos, porque sem isso não existe defesa, né? E para fechar, fica essa reflexão. A gente viu que a lei protege a interpretação jurídica. Mas onde exatamente acaba a interpretação e começa o abuso? Qual é a linha que separa uma opinião diferente, mesmo que errada, de um ato feito de propósito para prejudicar ou por puro capricho? Essa é a grande questão, o debate mais complexo na hora de aplicar essa lei no dia a dia.